Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação, direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Falando aqui sobre mercado da bola. 3 jogadores já pensando em 2026 e que Ramon Dias começa a avaliar o elenco colorado. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, fechou? Vamos lá! Deixa eu começar, gente, pedindo para vocês se inscreverem pra caramba no canal, tá? Pra gente poder bater a meta de 10 mil inscritos. Mas falando sobre mercado da bola. Por quê? O Inter começa a observar o mercado e começa a observar alguns nomes já pensando em 2026. Claro, o ano de 2025 ele não tá resolvido. A gente está falando de um Inter que está com 28 pontos, 6 pontos de diferença para o Z4, então o Inter precisa muito amanhã, por exemplo, vencer o Corinthians em casa, no Beira-Rio, né? 3 pontos contra o Corinthians, depois pensar no final de semana, Botafogo pela frente, também conseguindo os 3 pontos para respirar e aí sim começar a ter uma projeção ainda maior da próxima temporada. Duas situações são importantes que o Inter travou, mas que o Inter deve retomar até o final do ano, tá? Que são as renovações do Alan Patrick e a renovação também do Bryan Aguirre. Isso deve acontecer mais para o final da temporada, mais ali por volta de novembro, porque não era algo prioritário no Inter, mas que o Inter tinha feito uma promessa, por exemplo, para o empresário do Bryan Aguirre. Olha, vamos deixar essa conversa de janeiro para metade do ano. Metade do ano conversaram, alinharam tudo. Só que o Inter foi eliminado de Copa do Brasil e Libertadores. E a renovação caiu por terra. Uma renovação que ia acontecer de 27 para 28. Ele tem contrato até 27 e ela ia acontecer para 28. Situação da Alan Patrick um pouco diferente. O contrato até o final do ano que vem, que seria renovado até 2027. Isso tudo foi travado. Por quê? Porque o Inter está focado em finalizar o ano de 25 para aí começar a pensar em 26. Mas isso não quer dizer que o Inter não comece a observar e pegar informações de jogadores no mercado. E o Inter tem 3 jogadores nesse sentido. O primeiro deles foi o Matias Galarza, né? 23 anos de idade, ele está atualmente no River Plate, jogador paraguaio. Tem uma passagem aqui no futebol brasileiro pelo Vasco e ele trabalhou com o Ramon Dias no Vasco, tá? E aí tem uma situação importante sobre o Galarza. Ele sai do Talleres, né? Ele sai do Talleres, faz uma boa temporada pelo Talleres da Argentina e ele é vendido ao River Plate. Só que no River ele não está conseguindo jogar, não está conseguindo performar com o Gallardo. O momento do River também é um pouco mais conturbado, então tudo isso faz com que o Galarza tenha pouco espaço. E não é só o Galarza. Na última temporada, por exemplo, o River montou um baita time. A gente estava falando de Lanzini, o Bustos, quem mais passou por lá? O Matias Rojas também. Todos os jogadores não deram certo nesse River. E o River, nesse ano, por exemplo, foi atrás do Galarza. Fez uma boa temporada pelo Talleres, então trouxeram o Galarza também, se eu não me engano, levaram o Juan Portillo, né? Foi 2 em 1 essa sacada do River Plate em jogadores do Talleres, não o Portillo. O Portillo era o volante que negociava com o Inter. Juan Portillo é o zagueiro que também pertencia ao Talleres e que foi jogar da equipe do River Plate. E aí o Galarza também entrou nesse pacote, só que não está conseguindo jogar. E aí tem o interesse do Galarza em voltar ao futebol brasileiro, tá? Ele tem contrato longo com a equipe do River Plate, se eu não me engano, o contrato dele é até 2029, então é um contrato longo. O que aconteceria na próxima temporada se de fato o Inter acabar avançando nessa situação? É um empréstimo com opção de compra, tá? Essa seria a situação para trazer Matias Galarza. Não tem uma outra situação envolvendo ele a não ser dessa maneira. O Inter não desembolsaria nenhum valor para comprar o Galarza, o Inter não tem valores, até porque o Galarza custou mais ou menos 4 milhões de dólares para a equipe do River Plate nessa negociação envolvendo Talleres. Então o Inter não pagaria, né, obviamente, esse valor e não teria caixa para poder fazer uma aquisição dessa. Outro jogador que também, e a informação do Lucas Colar, é envolvendo hoje o Rafael Carioca, tá? Jogador de 36 anos de idade, tá? Fez uma carreira aí longeva. Então, a gente está falando de Vasco, está falando de Grêmio, está falando principalmente de Tigres no México. Lá ele foi ídolo, foi um dos principais jogadores do Tigres em toda a passagem que ele teve na equipe do Tigres. Se tu somar toda a carreira dele, da passagem de Tigres, Galo, Spartak Moscou, Vasco, Grêmio, a gente está falando de 730 jogos. Então é um cara assim, ó, que durante toda a sua carreira, onde ele passou, ele foi titular e foi peça-chave. Foi assim no Galo, se eu não me engano, ele tá naquele Galo campeão da Libertadores também.
né? Ele é campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Então tudo isso faz com que o Inter tenha ido atrás e conversado com o Rafael Carioca para saber, na verdade, o que ele está pensando para a próxima temporada, o que o Rafael Carioca pensa para 2026. Se vai jogar, se consegue jogar ainda em alto nível, se nesse retorno para o futebol brasileiro, por exemplo, ele está também a questão adaptado à situação financeira, porque ele vai ter que baixar bastante uma pedida se ele viesse para o futebol brasileiro, né? Então tudo isso está sendo observado e o Rafael Carioca, diferente do Galarza, ele é mais primeiro volante. Então o Galarza seria um jogador mais para a segunda função, aberto pela esquerda, né? Onde, por exemplo, jogou Oscar Romero na partida contra o Juventude, ele é mais aberto na esquerda. E o Rafael Carioca seria o primeiro volante, o Inter já projetando que não teria, por exemplo, o Fernando para a próxima temporada. Se tu traz o Rafael Carioca, que já está numa idade mais avançada, que é aos 36 anos de idade, tu não está contando com o retorno do Fernando também ao Beira-Rio, tá? E aí, para finalizar esse trio, deixa eu falar aqui do Kevin Viveiros, tá? 25 anos de idade, jogador que está atualmente no Atlético Paranaense e que chamou atenção ainda no Atlético Nacional na fase de grupos da Libertadores. Foi assim que ele despertou interesse, Papito olhou para ele e falou, ó, tragam. E aí o Atlético Paranaense foi atrás de Kevin Viveiros. O Viveiros custou mais ou menos 28 milhões de reais para o Atlético Paranaense, tá? Esse foi o valor mais ou menos que o Atlético pagou ao Atlético Nacional por 70% dos direitos econômicos do Kevin Viveiros. E é um jogador, então, que também está no radar do Inter, segundo o meu querido Lucas Dias. Esse a gente vai ter que observar um pouquinho mais, até pelo custo elevado. Tem que ver até onde o Inter vai apostar, se daqui a pouco sai Rafael Borré, por exemplo, ou o Inter não compra o Johan Carboneiro, que está fixado aí em 3,5 de dólares. Tudo isso a gente precisa também aguardar para a próxima temporada. Mas são nomes que começam a circular, são nomes que começam a entrar no radar do Inter e que o Inter começa a conversar com esses empresários para poder projetar o time de 2026, o time que, se tudo der certo, se o Inter conseguir se recuperar no Brasileiro, chegar numa Libertadores, terá Ramon Dias no comando técnico. Fechou? Beijo, tamo junto, até mais, deixa nos comentários o que tu acha sobre esses jogadores. Rafael Carioca, Matias Galarza e Kevin Viveiros. Falou, tamo junto, até mais, tchau!